Da continuação de um projeto que a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva tem com a comunidade, portanto, com uma realidade que procura articular aquilo que é feito fora da própria biblioteca, porque isso são vontades individuais de autoras e autores, de escritoras e de escritores, que não colhe com a dinâmica, porque nem pode nem deve obedecer a qualquer tipo de critérios estabelecidos previamente, neste caso normativos por parte de uma instituição como é a biblioteca. Portanto, o processo de criação é sempre individual e é sempre da autora ou do autor. Neste caso, continuando essa iniciativa, que é o ouro da casa, sempre é mais refinado do que a prata da casa, aquela velha expressão muito típica e popular de Portugal. A convidada é Sílvia Mota Lopes. O seu trabalho tem tripla articulação, quádrupla articulação, desde 2013, penso eu, um livro infantil da Info Braga, ou Libro Braga, assim Viva é o que Branco, é. Já lá 2012. iremos, exato, 2012. De qualquer das formas, vai desde a literatura infantil, da ilustração para livros infantis, também ilustração para outros autores e autoras, também é pintora, e depois é poeta ou poetisa, como diziam algumas, no caso até Natália Correia, preferia ser assim, ao contrário da Ana Luísa Amaral, que dizia que era poeta e não poetisa. Pronto, deixando de lado estes preciosismos, porque também são questões importantes, não é? Se estivéssemos aqui a discutir o porquê de optar por A ou por B, de qualquer das formas, a primeira coisa ou a primeira questão que pode surgir, ou surge obrigatoriamente, é como é que funciona isso, essa ideia, esse conceito, como é que se concretiza, muitas vezes indefinido, quer dizer, as fronteiras são muito difíceis de estabelecer e os parâmetros também de colocar, mas o que é isso da criatividade? Bem, a palavra criatividade significa criar, produzir. Para mim, criar é uma necessidade inata. Aliás, eu tenho esta frase na minha página do Facebook. Hum, Qualquer um de nós tem capacidade criativa, uns mais do que outros. Talvez nuns mais apurada. No entanto, a criatividade também se educa, também se cultiva. Nós somos seres criativos, seres inteligentes e com sentido estético, mas é necessário trabalhar, praticar essa capacidade para a desenvolver cada vez mais e melhor. Porém, acredito que essa capacidade também seja intrínseca ao indivíduo. Há pessoas que nascem com mais capacidade criativa e estética do que outras e aprofundam essa capacidade devido a toda a envolvência, não é? Às experiências, às vivências, aos estímulos que recebe do exterior, o ambiente onde o ser humano está inserido, os relacionamentos que tem com os outros e consigo mesmo e com tudo o que o envolve, portanto, tudo influencia. Uhum. A criatividade não está somente ligada à arte, como é óbvio, também está ligada à ciência. A criatividade faz-nos crescer, evoluir, produzir, e se não criar é como deixar de ser sensível a tudo que me rodeia, ao que me rodeia, não é? Ao mundo, ao exterior. Hum, Porque a criatividade ajuda-nos a crescer, a evoluir, a descobrir, a redescobrir o mundo, a inventar, a reinventar, e se eu não produzir, se não criar, é como deixar sensível a tudo e estagnar no tempo. Para ser criativa, tenho de ser curiosa. A curiosidade faz com que uma pessoa também queira saber mais um pouco, experimentar. Hum, Tenho de me permitir experimentar, ter a capacidade de expressar, comunicar de uma forma articulada entre o pensamento, o sentimento. Eu nem sei o que é que vem primeiro, o sentimento, o pensamento, sentimento, pensamento, ideia, e depois pôr em prática, materializar, tanto através das palavras como através da pintura. A criatividade também está conectada com a capacidade imaginativa. Há recombinação de elementos a partir de repetições e novas criações. Criar é fundamental não somente para o meu desenvolvimento artístico, mas também para o meu desenvolvimento pessoal e social. É a forma, a expressão mais pura, portanto, através da arte. É a forma da expressão mais pura que eu encontrei para sentir, viver a vida
e viver no mundo. A criatividade é um devir que está entre os dois, o interior e o exterior, uma correspondência de relações internas e externas entre o eu e o outro. A criatividade, em relação ao tempo, ela permanece no tempo, só que às vezes está muitas vezes adormecida, não é? Portanto, a sua praticabilidade é aprimorada. Eu muitas vezes sinto-me bloqueada, adormecida. Pronto, depois também tenho uma facilidade, porque se não estou a pintar, estou a escrever. Se não estou a escrever, estou a pintar. Ou estou numa fase ainda de, como a borboleta, no casulo, não é? Ali a amadurecer as ideias, os pensamentos. Pronto, há uma maior intensidade entre o passado, a conservação das lembranças. Eu acho que o passado é fundamental, acho que é muito importante, porque nós temos uma história, não é? Um passado, e não se pode desligar do presente. E, portanto, essas lembranças, através do pensamento, o presente e depois o porvir da criação. Isto é, há uma implicação recíproca entre todas as dimensões do tempo. Penso que só desse modo conseguimos evoluir e criar. E eu estou em constante evolução no tempo. Uhum. Estamos conectados com a realidade, mas o ato criativo vai para além dessa realidade. Isso se chama imaginar. Portanto, a imaginação também está conectada e ligada à parte criativa. E uma obra de arte, seja um texto literário ou uma pintura, ou seja outra forma de arte, se não emociona, se não cria estranheza, se não questiona, se não faz refletir, se não provoca, se não acrescenta algo a nós e aos outros, perde o sentido, perde todo o sentido. De antes, a estética, nós sabemos o que é uma obra de arte através do sentido estético, através da estética. Não é? E antes a estética estava mais relacionada com o belo e o verdadeiro, com a parte da ética, dos valores morais. E essa dimensão estética foi se alterando conforme o tempo, não é? Temos outra dimensão estética, pronto. A minha criatividade evolui e é aprimorada ao longo do tempo. Este tempo que é, para mim, heterogéneo. Uhum. Isso é muito complexo, o que agora foi aí dito pela Sílvia. Não iremos, provavelmente, As questões analisar filosóficas. as questões que aí estão, que são muito demoradas e muito exaustivas, ficámos assim. No entanto, há duas ou três coisas que eu retiro, atentamente a ouvir, e pelo menos acho que, ou penso, isto deixar não faz sentido nenhum, é o se pensa, não se pensa, e eu penso no seguinte, daquilo que foi dito pela Sílvia, até que ponto é que, quando se cria, ou por outro, o sujeito criador, tem preocupações, ou se o anima de alguma forma, sabe-se que sim, isso sabe-se que sim, a posteriori, quando olhamos para o trabalho todo ele feito, produzido no final, numa vida, quando deixou de escrever, diz assim, eu não escrevo mais, não pinto mais, não faço mais música, acabou aqui. Portanto, quando isto acontece, aí nós temos a possibilidade também realmente de olhar e pensar e analisar desde o início até ao término da obra. Pronto. Mas aquilo que eu gostaria de saber, penso que muita gente também gosta de saber, é se o artista, se o pintor, se o escritor, se o músico tem a noção disso que o anima quando está a produzir a obra, ou seja, se ele tem consciência, ler-se muitas opiniões ou muitas entrevistas de autoras e autores, e normalmente o que transparece, isso não é um dado assim tão objetivável em termos de discurso que eles assumam isso, mas aquilo que interessa muitas vezes saber é a Sílvia Mota Lopes como artista, como escritora, como pintora, tem consciência de dizer, eu fiz isto até aqui e agora vou iniciar um outro ciclo. Porque há pintores que têm ciclos, não é? No caso, sim, sim. ou escritores também. Aquilo que eu estou a dizer é só se existe essa ideia na cabeça ou essa vontade, de dizer assim, agora acabei este ciclo, vou iniciar outro. Porque há escritores e pintores que dizem isto é um tríptico, isto faz parte de um conjunto. Como é que isso funciona? É assim, eu penso que, no meu caso,
Eu digo isto que é, porque é lembro-me como que um numa rio. conversa que tive por estes dias com um autor, ele citou e bem o caso do Van Gogh. Ele citou bem numa das cartas famosas que ele tem, e eu depois pôs-me a pensar, e é um bocadinho assim. Ele tinha um primo, um tal da Mave, assim, uma coisa qualquer, nomes holandeses, portanto, não interessa, que lhe perguntava, dizia-lhe assim abertamente: tu não sabes pintar, tu não tens a noção da harmonia, não sei quantos. E a resposta do Van Gogh, quando decidiu ser pintor, ele disse: eu sei disso, mas eu estou aqui para aprender e para fazer as minhas pinturas. Mais ou menos, isso não me interessa. O que eu vou fazer é isto. Portanto, numa frase, é mais ou menos isto que eu pretendo já agora. Sim, pronto, eu quando estou a pintar, quando estou a criar, é de uma forma também muito fluida, muito natural. Eu não penso muito nas coisas, nem naquilo que vou pintar. Normalmente até tenho a tela em branco à minha frente e muitas vezes é o que sai na hora. Uhum, Pronto, claro, tenho assim uma ideia, pronto. Por exemplo, neste momento estou a pintar escritoras. uhum. Eh, Escrevi, portanto, escrevi o Túnica Íntima e depois surgiu também de uma forma natural, nem estava à espera de editar outro livro, mas surgiu depois o Ofício Volante da Memória e agora estou numa fase em que eu tenho necessidade de pintar. A escrita está um bocadinho muito do lado, pus um bocadinho do lado a escrita, não tenho escrito quase nada, às vezes só algumas crónicas, umas pequenas crónicas, às vezes estimulada pela profissão, não é? Como Pois, educadora de infância dos miúdos, mas estou-me a dedicar à pintura. A pintura, claro, eu estou a homenagear escritoras e, e pronto, e essa é a ideia. Mas mesmo quando eu vou pintar, apesar de fazer um estudo prévio, não é? Estudo, pesquiso os gostos e sobre as obras das escritoras sim, das autoras, das escritoras, mas depois também há muita coisa que surge de uma forma espontânea. Pronto, não penso muito naquilo que vou fazer. E depois, quando estou a pintar, eu tenho de sentir que a obra está completa, uhum. está Está acabada. acabada. Sim, Acabada. tenho de sentir isso. E eu consigo sentir Consegue, isso. Consigo, pois, isso aí é bom. consigo. Há sempre um aperfeiçoamento aqui e acolá, mas no todo, tá, são os detalhes que formam o todo, e o todo tem que estar muito harmonioso. Lá está aquele sentido estético que eu acho que tenho isso, que acho que nasceu comigo também, e lá está no processo criativo que eu falei. É uma coisa que se vai aprimorando, não é? Aperfeiçoando, e eu sinto isso. Portanto, tenho essa sensibilidade. Uhum. Não sei se respondi à Sim, questão. sim, sim, pode ser. Não, porque quem é artista é a Sílvia Mota Lopes, não sou eu. Portanto, o que é que acontece? Se isso se verifica, por exemplo, na pintura, ou até na ilustração, por exemplo, íamos só rapidamente falar esse processo da ilustração, porque a Sílvia aí tem uma dupla, vamos lá, articulação, ou desempenho, ou se quisermos, performance, o performativo. Ilustração para trabalho próprio e ilustração para trabalho de outrem, Uhum. no caso da literatura infantil. Uma coisa é escreve o texto ou pinta primeiro, eu acho, pela lógica, pela sequência normal, o texto e depois vai a ilustração, mas como é que funciona quando é um autor ou uma autora, ou até livros de poesia? Pareceu-me que também ilustra livros de outras autoras, Sim. de poesia ou literatura infantil. Vamos, um livro ainda recentemente que passou aqui na biblioteca também o ilustrou. Como é que isso funciona? Porque uma coisa é termos, vamos lá, uma consciência artística para o nosso trabalho, no caso da Silvia, Sim. e depois ter que colocar-se num paralelo ou algo muito aproximado daquilo que o escritor ou a escritora pretendeu Assim, com aquilo. em relação à escrita, por exemplo, quando recebo uma história ou um poema, é assim, para já a ilustração, o desenho, a imagem é uma linguagem completamente diferente da parte escrita. Portanto, tem uma linguagem própria. E não temos de fazer criar uma imagem tal e qual
como está o poema ou como conta a parte de uma história, de um texto. Também devemos largar a nossa imaginação e também fazer com que o leitor também tenha também consiga ler através das imagens também, não só através da escrita, mas também através da imagem. Pronto, claro que quando é algo que é meu, é mais intenso, é mais autêntico, é mais genuíno, não é? Quando estou a fazer algo para alguém, já não sou eu própria, já sou com outra pessoa, com outras linguagens, com outros significados, com outros significados. Pronto, e realmente aquilo que... Eu digo isto na literatura infantil, penso eu, é relativamente fácil. Conheço escritores de literatura infantil, exemplo, António Mota, ele escreve o texto e depois, eu sei, e ele já me contou, mas não era preciso contar, mas a editora, eles arranjam, encontram ilustradores. Para ilustrar, e eu também já lhe perguntei como é que isto funciona. António Mota, diz-me lá como é que é. E ele diz, António, ele já, pronto, diz-me, isto é um problema que me ultrapassa. Nenhum pintor se mete na minha cabeça, o ilustrador, no caso, porque ele vai receber a história acabada e feita, nem eu me meto na... Mas eu, António, é assim, eu não faço ilustrações para qualquer pessoa, não é? Sim. Eu faço ilustrações praticamente para os amigos e pessoas mais próximas, e há uma relação, uma empatia muito grande, uma afinidade. E por isso não há essa questão de distanciamento, porque eu nunca consigo fazer uma coisa com uma pessoa e fazer fazer esse distanciamento, não é? Pronto, há sempre uma boa comunicação, mostro as imagens, vou ao encontro do amigo, do escritor, do autor. Pronto, há esse diálogo, não é? Esse diálogo que é muito próximo e essa comunicação que é afetiva também com os autores. E depois também sou uma... Pronto, assim, eu penso que eles ficam satisfeitos com aquilo que eu faço, e faço também de uma forma muito rápida, não é? Eu não perco muito tempo. E eu, quando me envolvo, quando inicio uma obra, eu tento dar o meu máximo e estar ali envolvida, sim, de uma forma muito intensa. Fechado o dossiê arte, pintura, e vamos para a arte da escrita. Não é menorizar, por acaso eu até gosto bastante da literatura infantil, por acaso até gosto. Não é por acaso, gosto. Eu também gosto, porque a minha profissão também... E há grandes autores. Eu sou educadora, não é? Mas vamos aqui à poesia. Peguei naquele, que também é poesia, mas... Passei como um sussurro. Exatamente. Só o título por acaso... O título é um verso de um poema que fiz para o meu avô. Escrevi para o meu avô. Por acaso é grande título. E bem cumprido. Bem cumprido, mas por acaso só o título é um poema, parece, por uma razão muito simples, porque, aliás, eu achei muito curioso, porque, e vou pegar no livro, tem aqui, logo nos extratos, ou até alguns excertos de autores, mas tem aqui, por exemplo, do haiku, do Matsuo Basho, o coração do viajante e as flores do carvalho talvez sejam iguais. Isto é uma arte muito aprimorada, fazer poesia desta maneira. E aqui passei como um sussurro para que escutasse o vento. Portanto... porque nós, no fundo, isto é uma passagem, tudo é movimento, não é? Tudo é movimento e às vezes basta um toque, um sopro para tocar alguém ou o coração de alguém, não é? Mas, por exemplo, não, no caso concreto, depois temos outros dois livros, que é Túnica Íntima, e aqui... Esse título fui eu que escolhi. Pronto, já lá iremos. Porque as ilustrações são da Sílvia. Sim. E depois, neste último 2023, acho que sim, 2023, sim. Ofício Volátil da Memória, também uma edição poética e edições. O que aqui está parece colagens. Sim, são colagens. Quase o ready-made de alguns. Pinto, escrevo o prazer da libertação e pronto, coração, visão, existência, criar. O que é que optou como das ilustrações
manifestações, vamos lá, diferentes. Enquanto que aqui é pintura, um quadro, Desenho. um desenho canónico, pronto, Uhum. sai um pássaro da cabeça, do outro uma árvore do ombro, Mais a natureza. mais a Elementos natureza, da pronto, natureza. como é aqui está. O coração tem uma árvore, mas a árvore também está meio despida, ou algo assim do género, é o inverno. E neste usa algo assim muito parecido com alguns pintores muito famosos, não é? Que não vou agora aqui citar, para dar uma de erudição. Como é que se opta por estes e não manter, mas porque isso é a liberdade Para livre já, da para já, criação. para já, pois lá está, para já Pois, vai ao encontro daquilo que eu disse da primeira questão do processo criativo, porque assim, se vamos criar algo, escrever um próximo livro que seja, que não traga nada de novo, que não acrescente algo de novo, não é? Não diz nada, não, é uma repetição, não é? E eu queria, os poemas também foram escritos noutro contexto, noutras vivências, e depois não quis apenas fazer 4 colagens, porque a própria colagem, o desenho colagem já tem muita informação. pois tem, pois Tem tem. muita informação, Pois, portanto, são autênticos pois poemas, são. ou muitos poemas dentro de uma São imagem. poemas, São tem poemas. imagem, ou imagem com Tem poemas, sim, poesia quiser. visual, não é? Pois é isso. E então eu achei que realmente 4 era suficiente, ou demais até, para estar no livro com esses poemas. Enquanto que o Túnica Íntima tem mais aquela relação com a natureza, a intimidade, aquela conexão com a água, com o rio, com o céu, a asa. Depois há o último poema, é quase como dizer assim: meu Deus, as asas são minhas, eu é que sou responsável por mim, eu é que sou responsável por estar de pé, se me deito, se caio, sou eu a responsável. Portanto, não há ninguém que me vá polir as asas, penteá-las, porque as asas são minhas, são asas humanas, e eu sou um ser imperfeito, sempre em evolução, e, hum, e pronto, esse é mais conectado, é mais o eu lírico intrínseco, mesmo íntimo, mesmo íntimo. Uhum. Por isso é que lhe dei o nome túnica íntima, Única aí. tem a ver com uma artéria do coração. É a parte mais íntima, Pois, mais dentro. E eu queria algo que fosse mesmo profundo, que quase fosse, visceral, assim, sim, nesse sentido, quase, sim, não nesse é? sentido. Mas poderia nesse sentido. Sim. Este aqui remete muito para uma das. Mas eu não me esqueci de uma coisa que a Silvia disse anteriormente, já lá iremos. Eu faço 2 alíneas, a linha A. Isto é, embora é uma poesia, pronto, a poesia do século XX, século XXI, muitos poetas e muitas poetas também cultivam este género. De qualquer das formas, há uns autores portugueses que Eugênio Melo Castro, Ana Atraley, que fizeram este tipo de poesia. Há um excelente livro da Eunice Ribeiro, onde ela analisa este tipo de dupla articulação. Uhum. Visual, é um poema, é o início de um capítulo. O que é isto? Perguntei a ela, E não agora sou eu. lembrei-me dos ciclos, não Pois é? é, pois, Se calhar não respondi bem àquela pois é isso, questão. é isso. É assim, há sempre um fio condutor entre um livro e outro, não é? Escrita, não se pode Pois bem, negar. pois Há bem. sempre, até as pessoas também, o meu avô, o meu Pois, pai, claro. portanto, faz parte desde o Passei como um Sussurro, Uhum. e a minha infância, não é? Pois é Está tudo isso. interligado. Mas claro que há novas fases, novos significados, novas vivências que depois, com essas vivências e essas singularidades, eu vou escrever com, com, Uhum. com novas criações. Portanto, não se fecha-se um ciclo e ao mesmo tempo se fecha, quer dizer, no fundo é um bocado contraditório. Aliás, eu faço aqui eu sou um bocado assim. Eu aqui neste livro, do ofício volátil à memória, eu tenho aqui um excerto do que o Hermann Hesse Sim, disse, sim. mas na realidade não há nenhum eu, nem mesmo no mais simples. Não há uma unidade, mas um mundo plural. Um pequeno firmamento, um caos de formas, de matizes, de situações, de heranças e possibilidades. Porque nós não existimos sozinhos. Nós fazemos parte de um todo.
Nós somos plural, não é? Nós fazemos parte do mundo. Não pergunta. Estamos relacionados com a... Eu não estou a fazer nenhuma pergunta. Portanto, nós somos plural. Nós, quer queiramos, quer não, mesmo inconscientemente, nós estamos influenciados uns pelos outros, não é? Eu, quando escrevo, também faço aqui referência a alguns autores. Sim, claro. Chico Buarque, Rui Pois, Belo. Rui Belo, era isso que eu ia perguntar. Vendo o Portanto, Rui Belo ter caído aí, como, por exemplo, uma coisa que eu aqui anotei, o Rui Belo, mas não importa. Diz Sim, aqui, porque amei o Rui essa Belo. antologia poética do Rui Belo também foi oferecida por um senhor, o Ângelo Paulos, que me enviou, antes de falecer, enviou-me através de um familiar. Aquela tarde, Ofereceu-me. Sim, aquela sim, tarde sim, está sim, aqui, sim, é isso. Quando definiu o vento, coisas assim. Isso Pois, é incrível. pois é um verso Sim, dele. sim. E aqui no Sussurro tem Sebastião Alva também tem um poema autobiográfico, que eu nasci em Monte Castro. Uhum. Pronto, e aqui, retomando aqui o Hermann Hesse, pronto, eu falo aqui na pluralidade, não é? Nós somos herança, não é? Nós somos passado, somos família, os amigos, tudo aquilo que nos forma, não é? Como seres humanos. E depois, a seguir, e, portanto, eu falo aqui disto e há quase aqui um contrassenso, mas é verdade. A arte é um lugar de insularidade, um refúgio onde o artista tem o poder de se salvar. Somente nesse distanciamento da conservação cotidiana, do ruído da realidade exterior, será capaz de criar novos significados. Ao mesmo tempo, nós também temos que nos isolar. Porque isolar para criar. Temos de estar num quarto só nosso, não é? Pois, ter um quarto só nosso. Seja seu, não é? Como a outra. Pois, como a senhora Virginia Woolf, muito conhecida. Sim. E não só. E outros autores e autoras. Pois. E no fundo é isso, não é? Aliás, há um poema, Augusto, penso que até é nesse livro, que quando escreve à noite dá simbolicamente a ideia, ou de madrugada, é o quarto, que seja só seu, não é? Quer dizer, ficamos a perceber que a interiorização dessa imagem ou dessa necessidade passa muito por a assunção e até interiorizar. Pela noite e pela chuva também. Eu digo que a chuva é quem influencia das minhas palavras. Da conversa. É por aí E pronto, e aqui eu digo que realmente há aqui um contrassenso, quer dizer, nós somos plural, mas também a nossa identidade, nós somos únicos, não é? E aquilo que criamos também, pronto, há pessoas que se calhar talvez não consigam isso tão facilmente, ou demoram mais tempo a chegar lá, não é? Eu, por exemplo, quando comecei a pintar, disseram-me logo que tinha um estilo próprio, que já tinha uma identidade. E dentro desses diferentes estilos que eu tenho, olham para aquela imagem, olham para aquele poema, já sabem que é meu, porque já tenho uma identidade. Não sei o tempo, de qualquer das formas, olhando atentamente para o trabalho poético, notam-se, aí a última parte, penúltima, porque a última parte já vai perceber qual é a última, que há elementos que são muito presentes, não é recorrentes, não é dizer que são muletas, aquelas coisas, porque eu já vou explicar já porquê, mas que há elementos que são assim constantes, ou a chuva, ou o nevoeiro, ou o rio, ou o corpo, ou a madrugada, ou o frio, nostalgia de certa maneira também anda por lá. Eu sou um pouco, aliás, sou muito nostálgica, embora não pareça muito. Pois dizer assim aqui, crescer num mato de giesta, por exemplo, que articula, quer dizer, a casa, o exterior, a natureza, mas há aqui subtilmente, ou pelo menos de uma forma subreptícia, porque a giesta é qualquer coisa que é vamos lá, um arbusto perene que não desaparece consoante as estações do ano. Fica mais ou menos, mas aguenta-se sempre. E depois diz aqui, depois há os voos permanentes, o voar constante. E depois há um verso que eu retirei aqui deste livro. Túnica íntima. Exatamente, deste Túnica Íntima. Há aqui um que eu já o encontro,
os detalhes estão nas vértebras dos dos dias. dias. Portanto, e depois o poema a seguir diz: levava um vestido leve, uma mala pequena, não muito cheia, um livro em branco, o seu olhar uma alteração climatérica nas pálpebras, um encerramento e alguns nomes, e vai por aí adiante. Enquanto que na página 42 é aglutinador este sentimento, este dizer poético, no outro, e vai articulando assim, de um lado, poemas mais longos, noutros mais curtos ou contidos. No papel há horas suspensas, signos de dor, mãos vorazes deambulam densos, perfis e feridas, e adiante. Portanto, como é que a criadora, neste caso, a poeta Sílvia Mota Lopes, faz e articula este tipo de linguagem? Assim, os poemas mais densos, mais compridos, com mais versos, estão muito relacionados com a minha avó, Uhum. a minha avó materna, que para mim sempre foi a minha heroína, Uhum. é um anjo, sempre foi um anjo. E os outros mais curtos, é que, sim, eu gosto muito de que o leitor, pronto, no fundo acabam por ser um bocado herméticos, não é? Os poemas, alguns, porque eu gosto também que o leitor reflita, Uhum. faça uma reflexão, quer que o leve a pensar, mas por que será que o poeta ou a poetisa quis dizer com isto? Pronto, eu gosto que eles. Porque lá está, porque num rio há duas margens, mas não é a margem de um rio, não é aquela margem. Nós vamos, cada um à sua margem, não é? Cada um tem a sua interpretação das coisas. E eu gosto de filosofar, eu gosto de Sim. pôr versos mais de devaneio, tudo para as pessoas também terem margem para refletir e para imaginar. Porque também tudo que é fácil, tudo que é assim dado de mão beijada, acho que também não é bom, não é? Lá está, tem-se criar estranheza, fazer refletir, provocar, porque isso também é uma provocação, não é? Antes do tal A Meia Ruibel, tem este poema que eu acho que só isto daria para a conversa, ficará para outra oportunidade. Diz assim, e eu fiquei muito espantado, reli, né? Hoje era o dia ideal para escrever poesia. Isto é muito complexo, mas não importa. Não chove. Mas a chuva mas a chuva, portanto, pode chover, é a primeira instância das minhas palavras. No silêncio orvalhado das madrugadas, falo-lhe para me certificar que me escuta e me afaga os dedos, ainda com vestígios da tinta. E também segue por aí. Porque lá está, porque está tudo interligado, não é? Porque eu pinto e escrevo, naquela fase do confinamento, eu fiz aquela exposição de pintura, a pintar com poesia, e também estava a pintar poetas, amigos e conhecidos a nível nacional. E uns mais consagrados do que outros, foram interesse. E então, portanto, eu quando estava, mas ao mesmo tempo também escrevia, pintava também escrevia, e era quase como um diário também, não é? E então chegava à noite, assim, mesmo os meus dedos, mesmo visivelmente, as minhas unhas são horríveis, estão sempre com restos de tinta. E, portanto, há sempre vestígios da pintura, ela está sempre lá, não é? Mesmo que eu não esteja a praticá-la, ela está sempre lá e está sempre também na escrita, portanto, não se consegue desligar uma coisa da outra. Há uma união, uma conexão entre elas, entre essas duas artes. E depois termina assim também, frio, ainda faz frio, e depois, em novembro, nascias. Não vale a pena estar aqui com grandes teorias à volta, porque não em dezembro? Porque. Por causa do Menino Jesus. Pô, não, nem é questão do menino Jesus, não tem a ver com isso, tem a ver é que, normalmente, quando se dirige a alguém, é porque esse alguém tem, se quisermos até, quer dizer, um caráter
simbolicamente forte, não tem a ver com essa questão do menino Jesus, nem nada que eu pareça, mas Mas está aí nesse livro, no não, ofício? não, No não, Tiniquim. está neste aqui. No Tiniquim, o meu filho canta hip hop. E ele também faz letras, é ele que faz as letras das canções. E uma vez ele foi gravar para o Cetra, para o bar, e nessa canção que ele cantou, ele está a cantar para mim. Portanto, a letra é dedicada à mãe. E há um poema que eu também que eu respondo Pois, e em novembro tu nascias porque estou-me a referir ao meu filho, não é? pois, sim, sim, claro, claro. É o meu filho também, em novembro, porque ele nasceu em novembro, no dia 18 de Pois, novembro. mas a poesia, e eu isto era o E ele, último como tópico. foi o único praticamente que mamou, não é? Pô, Mamou até quase até aos 2 anos, mamou até aos 2 anos e 4 meses, nunca quis a chupeta como as outras minhas filhas. Pronto, e fala aí um bocadinho dessa ligação. agora vou lançar um desafio. Há um poeta relativamente conhecido e importante neste país, que ainda está vivo, um bocado, mas é relativamente importante, e ele fez uma coisa, porque ele tinha um objetivo, um fito em vista. Ou pelo menos a intenção intelectual dele era um bocadinho esta. Ele tinha uma produção substancial, muitos livros. Ele também é Já estou conhecido curiosa. por teórico, só que ele um belo dia, aqui há uns anos atrás, decidiu publicar um livro que se chama O Toldo Vermelho. Não conheço. E ele escreveu assim na introdução, no início desse livro, está lá escrito assim: toda a minha poesia está aqui neste livro. O que está e foi escrito anteriormente deixa de existir. Acabou. Uhum. Pronto, o que ele quis dizer foi, imaginemos, ele terá 15 livros de poesia, desde os anos 80, 70, acho eu, e baniu tudo e reduziu tudo a um livro, deitou Mas fora, nesse livro foi buscar poemas de outro claro, livro? claro, dos outros livros Ok. todos, foi lá, Mas fez uma exatamente, escolha, uma seleção. uma seleção. Hum. Evidentemente que aquilo levantou um grande sururu, um grande ruído à volta da coisa, mas isso não interessa. Via-se nessa posição um dia de ser assim, porque há livros que são, vamos lá, mais ingênuos, e vamos usar a terminologia, Sim. mais inseguros e mais da maturidade. Assim, epá, estou, desculpa o termo, epá, mas estou aqui na plena posse dos meus recursos criativos, da escrita de não sei quantos, e não me reconheço já num livro de não sei das quantas. Aquilo, de facto, estava assim um bocadinho espontâneo demais, não sei o quê. Isso coloca essa possibilidade de um dia dizer assim, a minha poesia antes, a minha obra é toda esta. Me dizia o outro também, tudo o que eu Não escrevi. sei, Não não sei. sei se era capaz de fazer isso. É assim, depois de escrever muitos livros, Eu já eu nem coloquei quero pensar no futuro, eu já porque coloquei esta questão a muitos poetas. Uhum. E eles responderam todos De maneira todos diferente. responderam, Mas mas é assim, eu não sei se conseguia fazer, mas era capaz de reunir, fazer lá está, essa seleção, pegar num livro e procurar aqueles mais significativos, que não aqueles. confundamos, ele faz isso e diz isto não é uma antologia. Às vezes é aquela coisa, Sim, uma antologia pois. e tal, Não, isto é um livro novo que não tem nada a ver com. Aí foi Nós mesmo com sabemos, aquele objetivo, aquela exatamente, intenção de banir nós, mesmo. nós sabemos que aquilo é o produto acabado e final. Mas por mais que ele queira fazer isso, ele não consegue. Não é? Deu uma Consegue. grande bronca, isso deu Não consegue. uma grande Porque polémica. o nosso passado, as diferentes fases que nós temos, não é? Fazem parte da vida, fazem parte da evolução como ser humano, não é? Por isso acho que é difícil chegar ali, eu vou decidir, é isto e não é aquilo. Estou a perceber. Não é? Não podemos decidir isso, quer dizer, até podemos dizer, até podemos fazer qualquer coisa nesse sentido, mas eu acho que isso não é muito possível. Chegamos ao final, depois desta conversa que não foi nada dramática, bem pelo contrário, porque é a primeira poeta que eu tenho, faço um desafio, um convite
para ler um poema à escolha, a autora dos Olha, dois livros que cá até estão. pode ser do Sebastião Alba, que Pronto. eu ofereci a pintura do Sebastião Alba à biblioteca. E só vou ver onde é que ele está. Está aqui. Que foi através deste verso dele. Fui longe demais dentro de mim. Sebastião Alba. Cruzei-me muitas vezes, mas nunca te vi ao certo, com olhos de ver para dentro. Também nunca me seguiste com a tua voz. Passava por ti com os pés em pleno voo. Agora é tarde, e tarde te descobri. Confesso que comecei a gostar de poesia ontem, quando os carros passaram furiosos pelos teus pés, à velocidade do presente, tal como eu com a poesia. Quiseste ser ilha, ou apenas aquele silêncio que nos encosta ao canto dos pássaros com que assobiavas o tempo. Mas o tempo não tem idade. Soube na noite anterior que pressentiste. Foi o teu agora, eterno, numa asa. Lembro a tua imagem, numa rua perto. Agora tento e reconheço-te nos versos dos teus poemas. Pronto, obrigado. Foi um gosto. Começamos Eu que para o agradeço Ouro o da convite. Casa com Silvia Mota Lopes, escritora, pintora, ilustradora, poeta, poetisa e também autora de livros infantis. Começou Alicia no Bosque, É verdade. A livro minha de filha mais Braga, nova. e o último, 2023, do ano de 2023, mas no mês, penso eu, novembro, Novembro, sim. na Poética Edições, Ofício Volátil da Memória. Sílvia, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.